Olha, tudo começa com um som, um sinal, sabe, vindo lá das profundezas do espaço, que prometia ser a maior descoberta da humanidade. Mas essa é uma daquelas histórias sobre como uma mensagem que parecia ser de esperança, na verdade pode ser o começo de um pesadelo, um que mistura física, conspiração e um segredo que se arrasta por décadas. Essa pergunta é ela que está no centro de todo esse enigma que surge lá na constelação de signos. Um enigma que vai abalar tudo o que a gente pensava que sabia sobre nosso lugar no universo e sobre quem ou o que está realmente no controle. Então vamos lá. Estamos em abril de 2026. Em observatórios pelo mundo todo, astrônomos detectam algo que simplesmente não deveria estar lá. Algo que vai reescrever o futuro da humanidade para sempre. E não, isso não era aquele chiado cósmico que os radiotelescópios captam todo dia. Esse sinal era diferente. Ele tinha uma estrutura, uma assinatura que não deixava dúvida. Era artificial. Era uma mensagem. As características do sinal eram, assim, inconfundíveis. Pensa nisso como um cartão de visita universal. Números trimos. É a linguagem da matemática. É um padrão que a natureza, até onde se sabe, não produz sozinha. A conclusão era inevitável. Não estávamos mais sozinhos. Então, claro, uma equipe de investigação parte numa jornada até a fonte desse sinal. A expectativa era encontrar uma civilização super avançada. Mas o que eles acharam era muito, mas muito mais estranho. Quando a equipe chega no local, a realidade supera qualquer ficção. Não tinha planeta nem estrela. A fonte do sinal era, sem dúvida nenhuma, uma construção. Uma obra de engenharia numa escala cósmica. E é aqui que a história dá a primeira grande virada. A fonte era uma sonda autônoma, um dodecaedro perfeito, flutuando no espaço. Mas não era um farol dando boas-vindas. Era uma parede, uma barreira. O sinal não estava nos chamando, estava nos impedindo de ver o que tinha por trás. E a missão dessa sonda? Bem, era um suposto protocolo de treinamento. Ela estava analisando um século inteiro de transmissões de rádio e TV da Terra, quase como se estivesse nos avaliando, testando se a gente já era maduro o suficiente para diferenciar a mensagem dela do ruído do universo. E aí, numa reviravolta de tirar o fôlego, a sonda revela o seu verdadeiro propósito. Ela não estava enviando uma mensagem, ela estava impedindo que outra, uma muito mais perigosa, chegasse até nós. Certo, se a sonda é um escudo, do que exatamente ela está nos protegendo? A resposta para essa pergunta é ainda mais bizarra do que a própria existência dessa sonda. Atrás da sonda, os cientistas encontraram algo que nem deveria ser possível: uma singularidade gravitacional artificial. Imagina uma distorção no próprio tecido do universo criada de propósito para funcionar como um espelho. Um espelho que não reflete luz, mas reflete o próprio tempo. Essa linha do tempo revela a verdade chocante. Em 2076, um cientista conhecido como o Doutor da Gravidade manda um SOS da Terra. Esse sinal viaja, bate na singularidade lá em Signos e é refletido de volta no tempo, chegando na Terra em 2026, parecendo vir das estrelas. O sinal não era de alienígenas, era um pedido de socorro do nosso próprio futuro. E a sonda? Ela era tipo um firewall, tentando desesperadamente impedir que essa mensagem chegasse. Só que um pedacinho desse SOS conseguiu vazar. E isso mudou o jogo completamente. A mensagem era clara. A sonda não era uma protetora, era uma carcereira. Ela não estava nos protegendo do universo, estava nos escondendo dele. Para conseguir respostas, a equipe precisa fazer o impensável: atravessar a singularidade e viajar para a Terra de 2076. E é lá, num bunker isolado na Antártida, que eles encontram a verdade. E ela é devastadora. A ideia de um escudo alienígena protetor desmorona. A realidade era muito mais sombria. A sonda era uma jaula. E o detalhe mais terrível: não foi construída por alienígenas. Foi uma tecnologia instalada por humanos para controlar outros humanos. Aquele protocolo de treinamento era tudo mentira. Na verdade, a sonda emitiu uma espécie de vírus cognitivo, uma frequência bem sutil que simplesmente acabava com a criatividade e com a ambição, mantendo a humanidade dócil e estável. Tudo parte de um acordo secreto para estagnar nossa evolução em troca de uma paz artificial. Armadas com essa informação aterrorizante, a equipe bola um plano super audacioso para transformar essa arma de controle em uma ferramenta de libertação em massa. O plano para revidar é simplesmente genial.
Usando os princípios de ressonância de Nikola Tesla, eles planejaram sintonizar uma frequência específica para quebrar o sinal de controle. Depois, usando princípios de física esotérica, eles iam inverter a polaridade da sonda, transformando o sinal dela de estagnação para criação. A ideia não era destruir a sonda, mas sequestrá-la e usar contra os seus próprios criadores. E então, eles transmitiram. Usando a própria arma do inimigo como se fosse um megafone global, eles mandaram uma nova mensagem, revelando toda a conspiração para o planeta inteiro. O feitiço, que manteve a humanidade dormindo por 50 anos, estava prestes a ser quebrado. O efeito foi imediato, avassalador. O campo de estagnação entrou em colapso. Aquela névoa que pairava sobre a consciência coletiva sumiu. E a humanidade, pela primeira vez em décadas, estava verdadeiramente desperta. Mas expor uma conspiração global, quebrar um contrato secreto que atravessa galáxias, isso tem consequências. E a conta, uma hora ou outra, sempre chega. Expostos, sem ter para onde correr, os arquitetos da conspiração simplesmente desmoronaram ao vivo. Generais, políticos, burocratas confessaram tudo para um mundo que, pela primeira vez em meio século, estava unido por uma única e chocante verdade. Só que, no meio da celebração, um detalhe passa despercebido. A sonda, agora danificada, manda um último sinal, um sinal automático, que não foi direcionado para a Terra. Foi um alerta enviado para os seus verdadeiros donos, os credores. Porque no exato momento em que a confissão terminou, uma sombra geométrica gigantesca escureceu os céus. Uma nave em forma de dodecaedro negro, com quilômetros de extensão, surgiu sobre a capital, deixando o mundo recém-desperto para enfrentar seu primeiro e, talvez, o seu maior teste. A mentira acabou, mas a conta tinha acabado de chegar.